Tiago, capítulo 2, verso 23. Deixa guardado aí esse texto no seu coração, na sua Bíblia. Marca, sublinhe, risque, faça o que você puder aí, comentários, escreva. Esse texto aqui é sensacional. Amigo de Deus é o tema para essa manhã de domingo, dia 9 de novembro de 2025. O ano está acabando, gente. Por falar em amigo, né? Como é bom ter amigos. Você tem amigos? Você tem amigos de verdade? Porque existem dois tipos de amigos, você sabe, né? O amigo verdadeiro e o amigo fake. Nessa era da fake news, o amigo falso. Chove assim de amigos falsos que existem. Você conhece um amigo falso? Pois é, esse não é verdadeiro, esse é falso. Só que tem um detalhe, nós notamos esses amigos verdadeiros e falsos em duas situações: na prosperidade e na adversidade. Como assim, pastor? Os amigos, eles se evidenciam em duas situações, repito, na adversidade e na prosperidade. Como assim? Na prosperidade a gente vê a quantidade, e na adversidade a gente vê a qualidade. Eu já falei isso para vocês um dia, mas é bom repetir. Quando a gente tem dinheiro, a gente observa a quantidade de amigos ao nosso redor. Quando a gente não tem dinheiro, quando a gente está ali doente, nas tribulações, nas provações, sem dinheiro algum, na pobreza, na doença, a gente vê a qualidade dos amigos. Assim como Jó, né? A gente tem um exemplo clássico, quando Moisés escreveu esse livro, da história do grande patriarca, que passou por grandes golpes da vida. É outro tema que eu vou falar um dia desses aí, para vocês, sobre a vida do patriarca Jó. Mas por falar em amigo, um irmão, como disse Benjamin Franklin, pode não ser um amigo, mas o amigo sempre será um irmão. Amigo, você já ouviu essa? É aquele que aparece no momento em que todos desaparecem. A gente precisa tanto, né? E não aparece um. O grande sábio Salomão, sobre amizade, ele escreveu: há amigos mais achegados que irmãos. Dele também essa célebre frase, que é melhor o amigo perto do que o irmão longe. Que adianta o irmão longe, se a gente precisa do amigo perto? Nós encontramos na Bíblia vários patriarcas, profetas, personagens da Bíblia que andaram com Deus e foram de fato verdadeiros amigos da providência divina. Enoque foi um, andou tanto com Deus, era tão assim grudado com seu amigo Deus, que a Bíblia diz que Deus o trasladou vivo. Aliás, há algumas referências bíblicas de pessoas que foram arrebatadas e não viram a morte. A primeira referência bíblica, ou o primeiro personagem é Enoque. Nós encontramos também outro que andou com Deus, que foi arrebatado sem ver a morte, o grande profeta do Antigo Testamento, Elias, foi arrebatado. Nós encontramos também algumas pessoas que foram trasladadas para o Pai, que a Bíblia registra isso, só que não sabemos quem são essas pessoas. Foi no momento que Jesus ressuscitou, e juntamente com ele, muitos dos que estavam na sepultura saíram da morte para a vida. E um detalhe importante: esses que ressuscitaram por ocasião da ressurreição de Jesus, naquele domingo,
no ano 31 de nossa era, exatamente quando Jesus ressuscitou, a Bíblia registra que esses ressuscitados, esses ressurretos pelo poder dele, de Cristo, eles foram a Jerusalém e começaram a testemunhar que o Filho de Deus estava vivo. Enquanto que os discípulos estavam tristes, desanimados, como os baianos, os bons baianos que falam essa frase, né? Eu sou filho de baiano e os baianos têm essa frase muito engraçada. Quando fala que alguém está acabada, quando alguém está bem desanimada, como alguém está bem deprimida, quando alguém está bem lá para baixo, o baiano tem uma expressão, e essa expressão é espandongado. É ou não é? Tem baiano aqui? Mas tem baiano lá, né? Me assistindo aqui. Então, os discípulos estavam espandongados, desanimados, estressados, frustrados, sem esperança. Aí os que ressuscitaram por ocasião da ressurreição do Senhor, sabe o que eles fizeram? Começaram a anunciar para os vivos, agora que eles já estavam vivos, para aqueles que estavam desanimados, que o Filho de Deus estava vivo. Que pensam? Foram as primícias da ressurreição de Cristo. Está vendo? Os discípulos trancados às portas ali, presos por causa do seu medo, medo dos romanos, medo dos judeus, medo dos fariseus, dos saduceus. Jesus precisou ressuscitar os defuntos que morreram nele, na verdade, para testemunharem a verdade, os amigos de Jesus. Então nós vemos essas referências de pessoas que foram amigas de Deus e que ressuscitaram, no caso da ressurreição de Cristo, né? E depois foram para o céu. Nós não sabemos quem são essas pessoas que ressuscitaram. Alguns especulam. Então, como eu não gosto de especular e de especulação, eu não vou dizer. Eu tenho na minha mente alguns nomes de homens de Deus que passaram, de mulheres de Deus que passaram desde os tempos do Antigo Testamento até a época de Cristo, que poderão ou poderiam estar entre esses ressurretos, mas eu não vou dizer aqui, é uma opinião minha. Então, se é uma opinião minha, a minha opinião não vale nada. O que vale é a opinião bíblica. Por isso que fuja das especulações. Enoque andou com Deus, Elias andou com Deus, Noé, um homem amigo de Deus. A Bíblia diz que só havia um na face da terra como Noé, e ele foi salvo juntamente com sua esposa, com seus 3 filhos e com suas 3 noras. Olha, amigos de Deus, porque andaram com Deus. O que falar do amigo José do Egito, que jovenzinho, adolescente, foi preso lá, foi vendido pelos irmãos. Olha que coisa, que amigos, né, esses irmãos, foram vendidos no próprio sangue, né, dele. Seus irmãos venderam. Depois ele foi para a casa de Potifar, ficou vários anos de sua adolescência, de sua juventude como escravo no Egito, mas ele não arredou o pé da amizade com o seu verdadeiro amigo, que ele é amigo tanto nas situações de prosperidade quanto na situação de adversidade. Esse é verdadeiro. Ele não arredou o pé, mesmo sendo escravo no Egito, continuou amando seu amigo. Ele cria em Cristo, ele cria no Espírito Santo, ele acreditava veementemente que a sua situação seria revertida, o seu problema seria solucionado, mas ele creu pela fé e continuou firme em Jeová. Josué, grande líder após Moisés, o próprio Moisés, grande amigo de Deus. Davi foi tão íntimo de Deus que ele foi considerado um amigo segundo o coração de Deus. Mas o que falar de Abraão, hein? Esse aqui, ó, é um dos meus preferidos patriarcas. Esse aqui, homem de Deus. A Bíblia diz, agora nós lemos, né? Tiago 2,23, que Abraão creu. Olha o Novo Testamento fazendo referência a Abraão. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Justiça
imputada. Abraão andou também com Deus, era amigo de Deus. E quem foi Abraão? Antes Abrão, depois Abraão. A etimologia da palavra Abraão, alguns querem acreditar que signifique pai das alturas. Outros significados nós damos a Abraão como o pai da fé. Nós entendemos que Abraão foi o primeiro evangelista da Bíblia. Abraão é um patriarca respeitado pelas maiores religiões do planeta Terra. O cristianismo respeita Abraão, o islamismo respeita Abraão, o judaísmo respeita Abraão, o pai Abraão, respeitado pelas maiores religiões do planeta. E nós, como cristãos, respeitamos Abraão e o colocamos no devido lugar daquele que está entre os grandes homens que foram salvos e estão na galeria da fé do capítulo 11 do livro de Hebreus. Este homem, Abraão, ele foi amigo de Deus. Eu digo o primeiro evangelho que ele anunciou que Deus é vindo, que Deus trará justiça a esta terra. O próprio Abraão disse que sobre a nova terra, sobre o novo céu, o próprio Abraão, olha, milênios antes de Cristo nascer, Abraão disse que o edificador, que o construtor, que o designer gráfico, que o engenheiro, que o arquiteto dessa cidade se chama o seu amigo Deus, Abraão. Por que ele é chamado de pai da altura? Por que ele é chamado de pai da fé? Você sabe o que é fé? A melhor expressão, ou o melhor significado para fé é confiar. Exemplo, Lucas. Exemplo, Mila. Exemplo, Wagner. Exemplo, Socorro, Bruno, Grace, Sofia, Moraes, Esther. Exemplo, Darlene. Exemplo de fé, exemplo de confiar, Edileia. Exemplo, Pestana. Ué, é isso mesmo, né? Acertei. Exemplo de fé, confiar. Eu já voei muito de avião. Alguém aqui já voou, né? Já andou muito de avião? Andou, correu, sei lá? Voou. Eu nunca vi o piloto. O piloto existe? Sim ou não? É um ser humano como você e eu? É de carne e osso? Olha só, hein? A gente senta na poltrona, a gente faz aquela última oração, quem sabe vai ser a última mesmo? Quantos já tiveram essa impressão? E justamente na subida, né? Na decolagem. E principalmente na descida, hein? Na aterrissagem. A gente faz a oração na ida e na descida. Na subida e na descida. E quando o piloto, né, diz que se preparem, apertem os cintos, que a decolagem foi autorizada, aí a gente faz aquela oração: Senhor, pode ser agora. Que o Senhor me proteja, que o Senhor me abençoe, abençoe o piloto, abençoe o copiloto, abençoe todos os que fazem parte desta empresa, que a gente vá e a gente chegue em paz, com segurança. Aí está lá em cima, a muitas milhas da terra, e a muitos quilômetros, e a uma altitude sensacional. Aí agora o piloto diz: pessoal, eu estou falando coloquialmente para vocês. Pessoal, apertem os cintos que agora nós vamos aterrissar. Aí a gente faz também aquela segunda oração: Senhor, que a gente desça em paz e com segurança. É ou não é? Mas eu nunca vi, voltando aqui, o piloto do avião. E tem gente que senta lá na poltrona, desde o início até o final do trajeto, da viagem,
E tem gente ainda que ronca. Tem uns sanguíneos aqui que roncam, outros fleumáticos também, e que falar dos melancólicos ainda mais. E os coléricos, talvez não, mas alguns cochilam. Sabe o que eu chamo isso de? Confiança. Eu nunca vi o piloto, não conheço, não sei como é que ele é, não sei se ele é um bom homem, não sei se ele merece confiança, mas eu confio a minha vida. E olha que nós, muitos, centenas de passageiros, confiam a sua vida em quem? No piloto que não conhece onde ele mora, não sabe se ele existe, a gente sabe que ele existe, né? Não sabe a sua procedência, não sabe em que ele acredita, não sabe se ele é um terrorista, não sabe se ele é cristão, não sabe de nada, mas a gente confia a vida da gente nas mãos dele. Isso se chama fé. A gente vai no restaurante, a gente confia no chefe, não sabe se ele vai colocar metanol, não sabe se ele vai colocar veneno, e mesmo assim ainda a gente paga. A gente confia. Isso é confiança. Meu irmão, minha irmã, não existe viver nesta terra sem confiança. Você pode viver alguns dias sem comer nada. Você pode existir algumas horas sem beber nada. Você pode existir alguns segundos sem respirar. Tem muita gente que tem bom fôlego, entra na água e fica lá vários segundos dentro da água, ou minutos, sem respirar. Mas é impossível viver nesta terra, neste mundo, sem fé, sem confiar. E olha que 3 coisas são eternas, que perduram para sempre, que são eternas, de acordo com o grande apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, 3 coisas são eternas. Quais são as 3 coisas? A esperança, a fé e o amor. E o que é fé? É a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Isso é fé. Aí eu vejo muitas vezes no funeral, aquelas coisas bonitas, né? Muitas flores e alguns dizeres interessantes, inclusive verdadeiros, e outros não tanto. Alguns dizeres como: eu sou a ressurreição e a vida, está na Bíblia, João 8. Aquele que acredita em mim, ainda que morra, viverá, está na Bíblia, João 11, melhor, né? 11:25, perfeito. Mas existem alguns dizeres em funerais que às vezes nos deixam intrigados, né? E um dos dizeres que não são fiéis e verdadeiros e não são eternos são aqueles assim, ó: saudades eternas. Já viram isso? Eu vejo isso direto aí. Quem escreveu isso não tem fé. Quem escreveu isso não lê a Bíblia. Quem escreveu isso não está na Bíblia, claro, a confiança da pessoa. Quem escreveu isso precisa se embasar nas Escrituras Sagradas. Como assim, pastor? Saudades eternas. Não, só existem 3 coisas que são eternas: a esperança, a fé e o amor. Qual é o maior? O amor. Saudade não é eterna, graças a Deus, porque eu morro de saudade da minha filha, viu? Morro de saudade, mas a saudade não é eterna. Eterno é o amor de Deus, eterna é a fé, eterna é a esperança que arde no meu ser. Eu sei que você já foi tentado a escrever isso na rede social. Como, pastor? Quando alguém seu ente querido morre, você fala com o morto na rede social. Oh, meu irmão, eu já vi crente falar isso. Eu já vi crente que lê a Bíblia falar isso. E começa a falar com o defunto. Pastor, não é bem assim. Mas é bem assim. E diz assim: que Deus te abençoe. Não é Deus te abençoe mesmo assim. A conversa é assim. Fala diretamente, né? Parece que está falando com a pessoa que morreu. A pessoa que morreu não ouve não, irmão. A pessoa que está morta não tem mais pensamento. Aí você escreve lá, parece que esqueceu o texto bíblico. Você escreve lá dizendo o seguinte: vá em paz, que Deus te dê paz. Olha, só falta dizer isso, o adventista. Olha para nós aqui, que aqui o negócio está ruim, aí está melhor. Pelo amor de Deus, né?
Vamos ler. Por isso que a gente estava em comissão de igreja ontem, por exemplo, a gente falou, por exemplo, quando alguém sai da igreja, uns 30, 40 anos atrás, quando alguém sai da igreja adventista, vai para qual igreja? Para nenhuma, porque conhece a verdade. Como é que sai da verdade e vai para outra que não tem nada a ver? Hoje não. As pessoas são batizadas, as pessoas entram na igreja sem ter o mínimo conhecimento da Escritura. É banho, está tomando banho, e os pastores estão sendo coniventes com isso. Eu estou falando isso, eu sou pastor, hein? Eu quero que essa igreja encha de pessoas. Eu quero que esse tanque esteja cheio e não crie teia de aranha. É nosso desejo, é nossa missão, no meu coração, batizar o maior número possível de pessoas. Mas a gente tem que ser responsável. A gente precisa salvar as pessoas. Pessoas não são tijolos. Pessoas não são paredes. Pessoas têm coração, têm sentimentos. É verdade que a igreja adventista tem crescido mundialmente falando. Nós somos o maior povo no mundo, em número mundial. Mas a gente tem que rever algumas questões. A gente tem que ficar preocupado, preocupada, que tem muita gente entrando sem o mínimo conhecimento da Escritura, e quando sai, em vez de ficar ali em espírito de oração, pedindo a Deus para que volte, fica sendo o adversário número 1 da igreja verdadeira. Aí vem dar trabalho para ancião, trabalho para pastor, trabalho para a igreja, porque as pessoas entram sem ter conhecimento da doutrina, sem ter conhecimento da palavra. Aí vai ser inimigo da própria palavra, inimigo da doutrina, inimigo dos adventistas e inimigo principalmente de Deus. E como a palavra aqui, o tema é amigo, Abraão foi o pai da fé. O apóstolo Tiago, o mesmo que disse que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, ele também escreveu no verso 4 do seu livro: qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então quem é amigo do mundo é inimigo automaticamente de Deus. Lembre-se disso. Abraão creu, se tornou amigo de Deus e recebeu esse título. Por que ele recebeu esse título? Deus, no capítulo 22 de Gênesis, através de Moisés, escreveu essa história. Vocês já conhecem a história, não precisamos ler toda a história, mas lê capítulo 22. Capítulo 22 de Gênesis, verso 1, mostra por que Deus colocou o título Abraão, como pai da altura ou como pai da fé. Leia comigo o capítulo 22, verso 1 de Gênesis. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e este lhe respondeu: eis-me aqui, Senhor. 22, 2. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Olha para cá. Abraão, pai da fé. Olha por que ele recebeu esse título. Deus o provou. Ele disse: toma teu único filho. Era comum entre os cananeus sacrificarem aos seus deuses os seus próprios filhos. Era comum, mas não era comum sacrifício humano entre os hebreus. Não era comum porque Deus estipulara isso e ordenara que não pudessem fazê-lo. Ninguém deveria sacrificar ser humano. Isso era coisa dos pagãos, não dos que acreditavam no amigo Jesus. Aí Deus proibira isso
o sacrifício humano. E Abraão, quando ouviu essa frase de Deus, Deus falava com Abraão pessoalmente. Eu não sei como era isso não, viu? Existiam algumas teofanias no Antigo Testamento, ou seja, aparições de Deus, teofania. E ele de alguma maneira se apresentava, às vezes como ser humano, ele se apresentava como ser humano, como falou com Abraão. Por exemplo, um dia quando ele falou com Abraão a respeito de Sara, que Sara teria um filho um ano depois daquilo, ele se apresentou como forma humana. 3 homens chegaram para Abraão e começaram a conversar. Abraão o recepcionara com muito calor, né? Com muito amor. Recepcionou os 3 varões que estavam ali. Só que a gente conhece que ali eram 3 seres dos céus. 3. E um desses 3 era Jesus Cristo. Lembram que quando Abraão intercedeu a Deus por Ló, seu sobrinho, Ló estava onde? Em Sodoma. Quem foi destruir Sodoma e Gomorra? 2 daqueles 3. Deus disse: olha, vocês 2 vão lá e traz a minha família. Traz Ló, traz a sua esposa e traz suas 2 filhas. Lembram da história? 2 anjos, ou 2 varões dos céus, teofanias, se apresentaram a Abraão e Abraão o recepcionou, os recebera, né? E interessante é que os 2 foram para Sodoma e destruíram Sodoma, e um ficou com Abraão. Esse um que ficou com Abraão dos 3 era Jesus. Por acaso há tantos justos? Aí foi diminuindo, né? Tantos justos? Não tem. Então não tinha, só tinha mesmo Ló, suas 2 filhas e sua esposa. Acabou que a esposa não quis ir com Ló. A esposa olhou para trás e a Bíblia diz que ela morreu. Ela morreu mesmo, viu? De verdade. Ela olhou para trás. Esse olhar para trás significa muita coisa, gente. Olhar para trás não significa que ela olhou para a cidade somente, não. Ela amava a cidade. Ela desejava a cidade. Ela estava tão acostumada com as práticas da cidade que isso para ela virou rotina. E essas coisas viraram rotina e isso era normal para ela. Então esse ato de olhar para trás significa muita coisa. Não é somente o olhar físico para aquela geografia. Ou seja, foi preciso Deus enviar anjos para destruírem a cidade. E esses 2 anjos conseguiram até levar a mulher de Ló para as montanhas. Só que não conseguiram tirar Sodoma de dentro da mulher de Ló. Então tem muitos hoje que não tiram esse mundo de dentro do coração. Tem muitas pessoas como a mulher de Ló, que só olham para trás, são pessimistas, são pessoas que veem para cada solução 2 problemas, não são otimistas. Otimistas veem para cada problema 2 formas de solucionar. Então os anjos conseguiram tirar a mulher de Ló de Sodoma, mas não conseguiram tirar Sodoma de dentro da mulher de Ló. Irmãos, tirem Sodoma de dentro de vocês. Não olhem para Sodoma, porque se olharem para Sodoma, este mundo aí hoje, vocês não se tornarão amigos de Deus. Pelo contrário, diz Tiago, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Abraão, toma teu filho. E ele tomou seu filho. Ele não fez nenhuma pergunta, porque a Bíblia não relata isso. Uma única objeção, porque a Bíblia não relata isso. Ele não buscou nenhum conselho, porque a Bíblia não mostra isso humano. Em questão de princípios, queridos, o cristão maduro só pede uma clara percepção do dever. Porque para o cristão
princípio é inegociável, assim como o sábado, né? Princípio é inegociável, ponto final. Se você busca subterfúgios, se você busca fazer a sua própria vontade, o problema vai ser seu. Mas quando se fala de princípios absolutos, exarados na palavra de Deus, escritos pelo próprio dedo de Deus, clara percepção do dever é o suficiente. E como disse Samuel a Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. Apenas Abraão recebeu isso de Deus. Deus não colocou no coração de sua mãe Sara, ou seja, da esposa de Abraão, Sara, o que havia colocado no coração de Abraão. Por que é que Deus não revelou isso para Sara? Por que é que Abraão não contou essa visão que teve? Porque Deus conversava com Abraão todo dia. Como é que a gente conversa com Deus todo dia? Como é que Deus conversa com a gente todo dia? Olha, é isso aí que fortalecerá a nossa fé. Se a gente não orar todos os dias, a gente não vai falar com Deus todos os dias. Se a gente não ler a Bíblia todos os dias, Deus não vai falar com a gente todos os dias. Se a gente não comunicar o Evangelho para as pessoas não vão enxergar a verdade de Deus. Abraão, ele era tão íntimo amigo de Deus que ele entendia a voz que estava a lhe falar. Ele conhecia o timbre da voz de Deus. Aliás, a propósito, querida igreja que está aqui me ouvindo, em pleno domingo, dia 9 de novembro, você conhece o timbre da voz de Deus? Você já ouviu a voz de Deus? Ah, pastor, eu leio a Bíblia, mas eu não sinto que é a voz de Deus que está a me falar, porque eu não ouço. Então, fala alto, lê a Bíblia alto, porque Deus vai falar com você alto. Ah, pastor, eu não sinto prazer em estudar a palavra de Deus, porque eu sinto prazer em coisas do mundo. Então eu preciso me ajoelhar para poder ouvir, lendo a palavra de Deus. Então se ajoelhe lendo a palavra de Deus, e Deus vai te falar, e você vai ouvir. Ah, pastor, eu não sinto prazer em ir para a igreja. Eu nunca vi um ser humano, quando se levanta depois de uma noite turbulenta, acorda com o desejo de, eu estou com vontade de ler a Bíblia. Duvido. Isso não é da nossa natureza. Você pode perguntar, pastor Emanuel, você tem prazer em ler a Bíblia? Não tenho prazer em ler a Bíblia, mas eu tenho que ler a Bíblia. Pastor Emanuel, você tem prazer em preparar sermões? Não tenho prazer em preparar sermões, porque a natureza carnal que ainda existe dentro de mim, ela está lá, neutralizada, porque quando eu aceitei a Jesus, eu recebi uma nova natureza, a natureza de Cristo. Aí a outra natureza não foi arrebatada, não foi extirpada, não desapareceu não, ela está dentro de mim ainda. Só que está lá neutralizada, ela está morta. Só que ela pode ressuscitar a qualquer momento, sim ou não? Quando é que a natureza carnal ela briga com a natureza espiritual? Me diz aí, um indício aí. É, isso aí. Olha, quando é que a natureza briga com a natureza? As duas naturezas brigam. Quando? Quando aquela vontade de fazer o que é errado vem forte. Aí você tem que dizer assim para Deus: Jesus, pelo amor de Deus, lá vem ele. Lá vem o inimigo de Deus me tentar. Aí é aquela briga é o que João diz lá no Novo Testamento, irmãos, em sua epístola. A concupiscência dos olhos, lembram? A concupiscência da carne. O que é a concupiscência da carne? A concupiscência da carne são as tentações que vêm de dentro de nós. E o que é a concupiscência dos olhos? As tentações que vêm do exterior, de fora para dentro de nós. Aí Paulo explica mais ainda, que dizia que quando ele queria fazer o bem, ele não fazia. Ele não queria fazer o mal, aí ele fazia. Paulo está mostrando para mim e para você que ele não é melhor do que eu, do que você. Ele está mostrando para mim e para você que a gente tem duas naturezas, mas a natureza de Cristo tem que prevalecer. Só que a gente só alimenta a natureza de Cristo estudando a Bíblia sem a vontade que nos tem.
que nos fortalece. A gente ora sem vontade, às vezes a gente ora assim, Senhor, abençoa. Nem isso mais, a gente já ora assim, Pai, a mesma de ontem, amém. Como é que a minha natureza espiritual vai vencer a natureza do inferno, se eu só venho uma vez para a igreja no dia de sábado, uma vez por semana? Você sabe que o inimigo de Deus, eu vou terminar, ele é mais poderoso do que nós todos aqui que estamos aqui juntos. Vocês têm alguma dúvida disso? O inimigo de Deus é mais poderoso do que todos os 8 bilhões, ultrapassamos 8 bilhões de habitantes no planeta. Ele é mais poderoso do que todos os 8 bilhões juntos. Mas eu conheço alguém que é mais poderoso do que o nosso adversário. Esse alguém é Jesus. Então, quando o inimigo de Deus for lhe tentar bater a porta do seu coração, não vá abrir, pede para Jesus atender. Sabe qual é o nosso problema? É tentar resolver as nossas mazelas sozinhos. Sabe qual é o nosso problema? É colocar a culpa no outro e não reconhecer que nós precisamos desesperadamente de Cristo, como Abraão precisou, como Paulo, os patriarcas e profetas fizeram. E Abraão, ele tinha conhecimento de que aquela voz que dizia para ele, toma teu filho, era a voz de Deus. Ouça a voz de Deus, minha amada igreja, e você não terá dúvidas alguma de quem está falando com você é Deus ou é outra pessoa. Ele foi lá e disse para o filho, vamos ali. Não contou para a mulher, porque se contasse para a mãe Sara atrapalharia o sonho, atrapalharia o projeto, atrapalharia a visão. Claro, uma mãe não ia permitir isso. Vocês acham que a mãe ia permitir? Não, Deus pediu para matar meu filho, nós temos só ele, é o filho da promessa. Não vou deixar você levar ele para o Monte Moriá não, e para imolar nosso filho, de jeito nenhum. Não contou, e Deus permitiu isso. Deus não deixou Abraão contar para Sara. E aí, o que acontece? Lá vão os dois para o Monte Moriá. Chegando lá, Isaac também era amigo de Deus, e Isaac queria adorar a Deus com o seu papai Abraão, e só que para adorar a Deus nos tempos do Velho Testamento, deveria ter uma oferta, um sacrifício, um altar. E sabe o que aconteceu? Vem a pergunta célebre que não cala, né? O filho olha para o pai e diz, pai, sim meu filho, eu estou aqui com o fósforo e estou aqui com a faca, cutelo, mas eu não estou vendo, pai, o cordeiro para o sacrifício, para a adoração. Abraão, em vez de dizer naquele momento que ele seria a oferta, ele seria o cordeiro em sacrifício, Abraão simplesmente pela fé disse assim, Deus proverá o animal. Queridos, Deus sabia que Abraão o amava totalmente, sim ou não? Claro, Deus sabe tudo, só que Abraão não. O menino estava sendo um tipo de estorvo, de empecilho, ou atrapalhando a comunicação direta do seu pai Abraão para com seu Deus, o seu verdadeiro amigo. Aí Deus disse, espera aí, é para ele entender que ele me ama. E Deus provou a Abraão dessa forma, que ele está mais apegado ao menino do que a mim. Não é um Deus egoísta, é um Deus que requer obediência, e é para o próprio bem da própria humanidade que ele criou. Os dois subiram sozinhos, com o cutelo, com o fogo, mas sem o animal. Quando chegou lá em cima, que momento emocionante. O Abraão teria que revelar.
E Abraão disse: meu filho. Sim, papai. Lembra da pergunta que você me fez? Cadê o animal? Sim, papai. Cadê o animal? Deus me pediu uma coisa e o verdadeiro amigo não diz não, diz sim. E ele me pediu que você fosse o sacrifício. Já parou para pensar? Você daria seu próprio filho para morrer? Se Deus pedisse para você a sua filha, você daria? A Bíblia diz que não é permitido por Deus sacrifício humano. Abraão sabia disso, mas era Deus que estava falando com Abraão, e Deus foi nítido, e Abraão entendeu a claridade da proposta, do pedido, da prova. E Deus falou para ele: é seu filho que eu quero. Tudo bem. Aí agora Abraão olha para o filho: então Deus me disse que você seria o sacrifício. Eu não sei a reação do filho, o momento, foi um momento emocionante, eu acredito que sim. A Bíblia diz que eles começaram a construir o altar. Mas antes de estarem lá em cima, a Bíblia diz no verso 2 ou 3, se não me falha a memória, ou 4, que Abraão disse: vamos adorar lá no monte, mas depois nós voltaremos. Isso é fé, nós voltaremos. Lá em cima agora, ele pega a faca, antes ele coloca com o filho, monta o altar, agora coloca o filho em cima, amarra o filho, mas só que a mão dele já tinha 120 anos de idade, a mão dele trêmula de emoção, não de Parkinson, mas de muita emoção que estava ali aplicada naquele instante. E aí no momento que ele está tentando amarrar o filho, não consegue, os pés, por exemplo, o filho ajuda o pai a amarrar, porque o filho tinha consciência do pedido, e o filho também conhecia o que é adoração e amava, assim como o pai, ao seu Deus do céu. E Abraão amarrou. Agora vem a fé, né? Abraão pega a faca. Eu não sei o momento como foi, eu só sei que as primeiras e as últimas palavras de um ser humano são as mais importantes. E agora ele ouviu as primeiras palavras do seu filho quando nasceu, e agora estaria ouvindo as últimas palavras do seu filho, e ao mesmo tempo ele faz a declaração: meu filho, eu te amo de todo o meu coração, mas eu tenho um amigo que eu amo mais, é o meu Pai Celestial. Meu filho, a Deus. Só que Abraão cria tanto em Deus, que isso lhe foi imputado para a justiça, que ele acreditava na ressurreição de Isaque. Mas isso não foi fácil. Ele pegou o cutelo, e quando ia matar o filho, a Bíblia diz, que vocês já conhecem: Abraão, Deus falou: eis-me aqui, Senhor, não mate o seu filho, porque agora eu entendo que você compreendeu o quanto você me ama. A Bíblia diz que imediatamente após a fala de Deus, apareceu um animalzinho para cumprir-se a fé do patriarca das alturas: Deus proverá o animal. Agora é comigo e com você, em pleno século 21. Deus está pedindo algo não possível. Deus está pedindo algo que você não tenha condições de fazer. Deus está pedindo para você ser fiel, ter fé em Deus, assim como o pai da fé obteve. O seu pedido é para você e para mim. O pedido do pai hoje para você é: meu filho, dá-me a tua vida, dá-me o teu coração, os teus talentos, os teus dons, porque isso é sacrifício de louvor e sacrifício de amor. Esse aí foi o que aconteceu com o nosso patriarca Abraão, e hoje também podemos fazer a nossa entrega completa nas mãos de Papai do Céu. Ouça, entregue-se completamente nas mãos de Jeová.
Vai, sobe ao monte, foi a ordem dada a Abraão. Mas dessa vez, cordeiro não havia no altar. Seu filho ali curvado estava em submissão. Sua vida era o preço do louvor. Se o meu louvor exige entrega, eu quero entregar. Quem sabe o que de mais precioso houver, se mesmo a vida me pedir, que Deus me ajude a conseguir depor meu tudo em seu altar. Vai, sobe ao monte, foi a ordem dada a Jesus. Vai ao Calvário e sofre a dura morte numa cruz. Tamanho sacrifício alcançou o céu. Sua vida era o preço do louvor. Se o meu louvor exige entrega, eu quero entregar. Quem sabe o que de mais precioso houver, se mesmo a vida me pedir, que Deus me ajude a conseguir depor meu tudo em seu altar. Deus pode ler o coração. Eu descobri seu nome é honrado ainda mais se eu nele confiar. Se o meu louvor exige entregar, eu quero entregar. Quem sabe o que de mais precioso houver, se mesmo a vida me pedir, que Deus me ajude a conseguir depor meu tudo em seu altar. Eu quero entregar. Quem sabe o que de mais precioso houver, se mesmo a vida me pedir, que Deus me ajude a conseguir depor meu tudo em seu altar. Entregou seu coração a Ele? Tudo que você tem é dele. Tudo que você é dele. Então, em nome de Jesus, se você quer depor tudo a Ele, que é você, fique em pé e ore comigo. Obrigado, Senhor, porque Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Milênios depois, em pleno século 21, a tua igreja está reunida hoje aqui para também crer em Deus e para que isso seja imputado para a justiça em cada um de nós. Nos entregamos totalmente, Senhor, tudo ao nosso amigo
Jesus Cristo. Transforme o nosso ser. Entregamos-te totalmente tudo em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.